participação nessa conversa. E como vocês estão percebendo, é entre amigos, né, de longa data. Então, e eu sempre gosto de dar trabalho para os outros, mas ele sempre aceita os meus desafios. E agradecer a Cris pelo convite para a gente organizar esse bate-papo aí sobre um tema que é bastante importante, sobre os desafios geopolíticos. E só para contextualizar, teve uma discussão que era sobre a questão das cadeias globais de valor e eu, num momento intrometida, falei, mas olha, a questão geopolítica é central, e aí ficou o desafio da Cris, da professora Cristina, para falar assim, então vamos conversar e bater um papo sobre quais são os desafios geopolíticos. Então, e aí convidei nossos colegas do curso de Relações Internacionais. Eu e o Alexandre Uehara vamos fazer aqui a mediação. E e aí começou assim, né? Tem os especialistas em geopolítica, porque eu só dei a ideia, mas traz quem sabe sobre o assunto. Então, agradecer ao Gunther, o professor Gunther Hutzit, e pela participação, a professora Carolina Pavese, que é nova na casa, mas já está totalmente parte do time, que vai tratar mais sobre a questão da Europa e como que ela tem se posicionado do ponto de vista geopolítico, e o professor e embaixador Fausto Godoy, que vai aqui apresentar sobre os desafios, os grandes desafios para a Ásia neste processo, especialmente para a China. Então, a ideia é que o professor Gunther comece fazendo aí um apanhado geral e falando de forma mais ampla sobre a questão, depois a Carol fala sobre a Europa e o Fausto. Podem mandar perguntas pelo chat, que a gente já vai organizando, e depois da fala do Fausto a gente abre aí para as respostas e para o debate. Então, novamente, obrigada pelo Alexandre, a Cris e o Marcelo, que está aqui também, para nessa empreitada, e já passo a palavra para o Gunther. Né? Ok, obrigado. Te dou uma indicação depois, hein, Gunther, se estiver passando o tempo. Pode ir lá, eu vou tentar não passar muito tempo, porque a gente tem aqui limitado. Eu queria começar com algo que, pelo menos, eu tenho ouvido bastante, né? O mundo vai ser outro depois dessa pandemia. Eu tá com isso na cabeça e um amigo meu falou outro dia, né, uma expressão que para mim agora acho que deu um pouquinho melhor de norte para começar a conversa aqui, né? O mundo é um grande transatlântico, não é uma lanchinha. O que é isso? O mundo não muda tão rapidamente. Um transatlântico, para mudar de direção, demora. Ele vai mudando, ele vai mudando. Talvez a única exceção tenha sido 11 de setembro. 11 de setembro foi algo que realmente, né, rapidamente a conjuntura global mudou. Mas se a gente pegar, né, o fim do concerto europeu, mesmo entre guerras, o início da Guerra Fria, até mesmo o pós-Guerra Fria, foram processos que levaram anos. Tanto até que, né, o fim da Guerra Fria, foi em 89, foi 91, o início da Guerra Fria foi 45, 47, 50, mas com certeza, né, é algo que está acontecendo. E eu gostei muito de um texto do Richard Haas, que saiu na Foreign Affairs de abril de agora, né, mês passado, intitulado, né, The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It. Ou seja, ele vê com que alguns processos, algumas forças que já estavam em andamento, elas vão continuar sendo, né, as principais forças que vão moldar o futuro e que só deu uma acelerada, né? E principalmente 3 grandes pontos, né? Que é o primeiro, que é o que já se falava, né? No mundo pós-americano.
em que você já vinha num declínio relativo dos Estados Unidos. A gente estava até falando, tá, vai mergulhar 6%, ok, vai mergulhar. Não sabemos direito para onde vai a economia americana, mas a economia americana tem a capacidade de arrastar outras junto, né? O mundo inteiro que depende dela vai ter sérios problemas, todos. Então, é esse declínio relativo e, principalmente, uma falta da liderança norte-americana. Nos outros momentos de várias crises que nós passamos, e eu coloco aí, né, desde a Grande Guerra, depois que a gente chamou, né, de Primeira Guerra Mundial, o reshape of the world, e o que foi uma liderança americana. Principalmente essa ordem que a gente vive desde do final da Segunda Guerra Mundial, ela vem sendo erodida principalmente desde a subida do presidente Donald Trump ao poder. Ele mesmo vem corroendo essa liderança americana. E não é à toa que até o Fareed Zakaria já tinha dito, né? The rise of the rest, a ascensão do resto, entre aspas, resto, pelo amor de Deus. Então, essas outras potências que ascenderam, que caminham, né, para um mundo bastante, não mais uníssono, principalmente com essa ordem liberal que moldou a realidade que a gente vive hoje. O segundo ponto que ele coloca, acho bastante interessante, né, que ele chama, né, da anarquia, da sociedade anárquica. Essa ideia de que vivemos numa comunidade internacional, que seguimos alguns princípios quase que concordância, principalmente com a ascensão de nacionalismos, com cada um por si que está moldando nessa crise, você não vê essa coordenação, que de novo, né, remete ao papel de liderança que os Estados Unidos tiveram nas décadas recentes. Portanto, aquele bicondomínio, né, não uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, que nunca gostei dessa expressão, a nova Guerra Fria, nem esse bicondomínio que estaria se formando, né, com duas grandes potências, aí, a ascensão chinesa, a cooperação entre eles está ficando cada vez mais difícil. Então, a possibilidade de você ter conformações dispersas, regionais ou individualmente, aumentaram e vão se acelerar com essa pandemia. Então, essa percepção de inimizade, principalmente entre Estados Unidos e China, a tendência é crescer. Eu já adianto, né? Mesmo que Joe Biden venha a ganhar em novembro, é um sentimento já enraizado nos Estados Unidos e tem a sua contraparte na China. Portanto, esperar que um condomínio, né, uma détente sino-americana, como foi, né, a americana soviética nos anos 70, isso está praticamente se tornando quase que impossível. E o terceiro ponto, né, que é essa erosão da ordem internacional está se espalhando para diversos temas da ordem internacional que muito provavelmente vão ser colocados aí em xeque. Para começar, a proliferação nuclear. O caso iraniano, muito provavelmente, até porque o próprio presidente Trump saiu do acordo nuclear, o Irã está com... depois, né, do assassinato do general Soleimani, o Irã está com todas as cartas na mão de voltar ao seu programa nuclear. E se o Irã pode, por que outros também não podem? A grande possibilidade de um aumento exponencial de estados fracos e falidos. Estados que nós considerávamos aí já que estão estabelecidos, que principalmente, né, depois deixar aí para a Carol comentar, estados europeus que vão sair, no geral, todos vão sair enfraquecidos, mas alguns daqueles estados que nós consideramos já bem estabelecidos vão se enfraquecer por uma dívida gigantesca e, portanto, não vão ter a capacidade de continuar entregando
os serviços públicos que se tinha antes da crise e a falência de diversos estados, também por esse processo de endividamento. Portanto, é um parâmetro que, se nós considerarmos até recentemente, né, estados falidos como algumas regiões do planeta e mais a exceção do que a regra, pode se tornar mais a regra do que a exceção. Os fluxos de refugiados, até devido a essa realidade, né, de falência e enfraquecimento dos estados, os fluxos de refugiados desses países em desenvolvimento, que estavam buscando principalmente ali a Europa, isso tende a também se tornar exponencial. Os nacionalismos, né, como eu já coloquei, e tendem a se reforçar, estão aí já aparecendo, né, o cada um por si de sair da crise, até as críticas à China aparecendo em diversos países europeus, não é mais uma coisa só de algumas lideranças aqui nas Américas. Portanto, um nacionalismo muito forte, né, que vai impactar bastante nessa incapacidade de coordenar as políticas globais necessárias. Por isso mesmo, continuar falando de uma comunidade internacional vai ficar cada vez mais difícil, porque uma comunidade que não coopera, que não busca os mesmos objetivos. Então ele levanta esses 3 pontos principais no artigo que me deixaram bastante encucados, mas que é uma realidade que vem vindo, que vai se acelerar e que eu adiantaria, né? Tem 2 pontos aí que ele não falou e que estão me encucando aqui. Primeiro, o impacto no aquecimento global. Tem gente que está achando que então vai ter uma desaceleração, vai ser, né? Eu acho que vai ser o contrário. Com o preço do petróleo tão lá embaixo, todas as energias alternativas, como o etanol, e a gente já está vendo isso aqui no Brasil, né? Diversas, né, das as produtoras aqui, as moedoras, escapou aqui o nome delas, estão já com quase falindo, estão pedindo ajuda do governo federal. Não vai ser só etanol que vai ter um risco de não ter espaço na matriz energética. Todas as outras alternativas vão ficar muito caras diante de um barril de petróleo abaixo dos 20, mesmo que se mantenha aí abaixo dos 40. Porque até quando vai essa recessão e até quando, né, isso vai ter, portanto, impacto no próprio barril do petróleo a voltar. Então, isso é algo que não acho que está ainda aparecendo no radar, e eu acho importantíssimo a gente pensar. E eu queria só ressaltar, por último, que talvez esteja chegando aquele momento que tanta gente sonhava, né, principalmente aqui no Brasil, eu diria principalmente em Brasília, num mundo multipolar, né, um enfraquecimento tão forte dos Estados Unidos. O grande problema para mim é que o mundo multipolar tende a ser um pouquinho mais instável do que qualquer outro. Muitos analistas olham, né, e falam que o mundo multipolar é muito mais estável. E o grande problema é que eles tomam por base, né, o concerto europeu. Europa, século XIX, onde, né, multipolaridade trouxe-se praticamente século de paz, onde esse conjunto de alianças flexíveis conseguiram manter uma certa estabilidade. Eu sempre lembro, né, século de paz com 44 guerras. Né? Ou seja, não foi tão paz assim. Só não teve grandes conflitos entre as grandes potências. Né? Teve ali a Guerra da Crimeia, e eu sempre lembro, né? E terminou mesmo como? Né? Em 1914. Então, achar que o mundo multipolar é um mundo mais estável, eu acho bastante arriscado apostar as fichas nisso. Eu acho que, infelizmente, nós caminhamos sim, né, para como o Haas colocou, para um mundo muito mais instável do que estável. E essa pandemia só vai acelerar isso.
Então, para começar aí a conversa, eu queria jogar essas ideias. Obrigado, Dê. Obrigada, Gunther. Tem aqui já algumas perguntas para você, que depois a gente passa. Acho que você fez aí um bom apanhado do que, quais são os desafios que a gente pode ter aí nesse processo. Vou passar já para a Carol e falar sobre as percepções dela e aí o papel da Europa nesse processo. Primeiro, só um minuto. Carol, você pode se apresentar? Apresento, sim. Você quer Tem um gente que não é da ou... graduação. Não, não. Bom, eu sou a Carolina Pavese, eu sou professora do curso de Relações Internacionais e eu tenho um doutorado em Relações Internacionais pela London School of Economics e a minha especialidade, a minha tese é sobre o Brasil e a União Europeia, então venho trabalhando com a União Europeia já há algum tempo. Queria agradecer o convite, pena que a gente não pode se conhecer pessoalmente, né, quem está aqui, os colegas, mas a Denilde prometeu um vinho se eu participasse, por isso que eu estou aqui, então já fica aqui explicitamente colocado para depois ela não poder negar. Não vou negar. É um prazer estar aqui com vocês hoje e queria agradecer ao Gunther pelo gancho de otimismo que você deixou para eu poder começar. Mas eu também vou fazer algumas colocações, acho que um apanhado geral, para a gente também poder, acho que, partir para um debate e responder as perguntas, que é sempre a parte mais interessante desse tipo de evento. Bom, o que falar sobre a União Europeia, né? Eu já tinha, dentre as minhas observações, começar falando justamente do que o Gunther apontou como uma falta de liderança internacional. Então, a gente está num processo, enfrentando uma pandemia onde fica perceptível o quanto faz-se necessário uma cooperação internacional e uma articulação entre os Estados para a gente conseguir lidar de uma maneira mais eficiente e talvez com eficácia essa pandemia dentro do que é possível, obviamente. E aí a gente vive num momento onde se tem uma descredibilidade das organizações internacionais que tentam fazer essa coordenação e também um vácuo de liderança internacional onde a gente vê os Estados se retraindo para medidas bem nacionais, né, para um nacionalismo e deixando essa lacuna. E esse processo a gente viu na União Europeia, principalmente no início da pandemia na Europa, onde os estados também deram as costas uns aos outros e adotaram uma série de práticas bem nacionalistas, né? E isso colocou bastante em xeque esse processo de integração e a credibilidade da União Europeia enquanto esse pool de estados supranacionais e unidos pela solidariedade, que, aliás, é um projeto para se evitar uma nova Segunda Guerra Mundial, que, aliás, hoje, né, é celebrado, aliás, é um dia que a gente marca a Segunda Guerra. Então, é um dia interessante para se falar de Europa. A União Europeia, essa pandemia vem num péssimo momento, né, para a União Europeia, porque a gente já vem acompanhando aí há algum tempo vários eventos internos que geram uma crise interna de vários aspectos, né? Então, desde 2008, que esses países, principalmente do Mediterrâneo, têm tido a sua crise econômica, que é muito em função de uma ingerência doméstica da própria economia, mas que foram acometidos por um impacto maior da crise de 2008, 2009, e aí a gente vê Grécia, Itália, né, depois chamados PIGs, tentando se recuperar, e até hoje esses países enfrentam uma dificuldade econômica, um déficit muito grande também, dívida pública altíssima, né, e a gente vê que a União Europeia não conseguiu resolver isso. A gente tem uma crise de refugiados também que ficou mais evidente e ganhou muito destaque e agenda política em 2015, mas que ainda está pendente, como o Gunther colocou muito bem, é um tema que tende a se aumentar, porque quanto mais se aumenta a pobreza e a desigualdade, mais se aumenta a migração também, né? A gente viu também um aumento do nacionalismo, de um populismo, né, que não é um movimento que só ocorreu nos Estados Unidos e no Brasil, mas também um movimento que na Europa tem ganho força em vários estados, que vem com uma agenda muito xenófoba e uma agenda muito eurocética, né, que vem para justamente abalar o processo de integração
E, para piorar, a gente teve o Brexit, né, que está ainda em andamento, mas quando tudo já estava indo muito mal, a gente tem o Reino Unido, que era um membro muito importante e uma economia muito forte da União Europeia, decidindo deixar, né, e esse processo continua em curso. Teve uma suspensão agora por causa da pandemia por 6 semanas das negociações, mas elas continuam, retomaram, e a ideia do Boris Johnson da UTI ou fora dela, ele continua se dispondo a entregar o Brexit até 31 de janeiro. Então, mesmo a pandemia não parou essa agenda britânica, que é visto com muito ceticismo esse prazo por parte dos europeus, mas está aí. Então, assim, nesse contexto interno super tumultuado, vem uma pandemia que não só bate externamente, mas também entra no continente e vira um problema de calamidade pública, como a gente viu e acompanha aí os países, principalmente Espanha, França, Itália, né, liderando aí o ranking de infectados em pandemia na Europa, justamente esses países que já estavam numa crise. Então, isso tudo piora a situação da integração europeia, e a resposta da União Europeia, se a gente for analisar, é importante analisar com muita parcimônia tanto essa atuação da União Europeia no sistema internacional, quanto a atuação da União Europeia dentro da região para poder endereçar essa crise, né? Porque a gente não pode equivaler a União Europeia a um Estado, então se a gente vai analisar, a gente tem que sempre considerar isso, mas também não é uma organização internacional convencional, né? Ela é dotada de uma certa supranacionalidade, é um Frankenstein nas relações internacionais, né? E a gente não consegue comparar nada e nem eles sabem o que eles são. Então, para piorar tudo isso. Mas há uma série de constrangimentos, então é uma camada a mais de governança acima dos estados, que se por um lado isso gera mais constrangimentos aos estados, porque eles ficam amarrados à necessidade de coordenação de resposta política em várias áreas, e muitas vezes isso é utilizado, inclusive, às vezes com verdade, às vezes como uma desculpa pelos governos para poder justificar a sua inoperância e incapacidade de agir em algumas áreas, se atribui isso a uma questão de Bruxelas e se diz que Bruxelas amarra, né, e constrange, coloca esses constrangimentos políticos nos estados, e isso gera uma certa inação. Mas, por outro lado, isso também gera uma camada mais protetora para esses estados, né? E para a gente entender em que medida isso ocorre, então, essa camada extra-imaginária aí, de governança, que nós não temos, a gente precisa considerar o tipo de competência que a União Europeia tem para agir em cada agenda, né? E essas competências, elas vão se definir em competências exclusivas, que são poucas áreas, competências partilhadas e umas competências mais de coordenação e de apoio, né? Então, a gente tem esses 3 rankings de competências. As questões de saúde pública, elas vão entrar nessa último degrau de competência, ou seja, tudo que envolve políticas públicas para a saúde são competências praticamente exclusivas dos estados. Então, quando a gente vai pensar numa ação da União Europeia diretamente num combate à pandemia, ela está restrita à coordenação entre os estados-membros. Como se trata de uma pandemia, ela vai ter um pouco mais de poder, né, legal, para poder coordenar isso com mais ênfase e tentar articular de uma maneira maior a resposta dos estados. Mas, por essa questão, a gente pode explicar por que os estados tiveram e têm ainda comportamentos tão diferentes em relação à pandemia e lidam com ela de maneira tão díspare. Não é por uma incapacidade da União Europeia de fazer isso, mas é por uma questão de distribuição de competências. Isso ainda é uma competência quase que exclusiva dos estados, né? Não obstante, a gente tem a criação de vários fundos da União Europeia para poder, inclusive, financiar políticas públicas na área da saúde. Então, é aí que a União Europeia entra, né? Fornecendo também equipamentos médicos e fornecendo dinheiro direto para os estados atuarem nessa agenda. Bom, onde ela vai ter competência exclusiva, e é aí que ela atua sempre mais, inclusive no sistema internacional, né?
vai ser, no nosso caso aqui da pandemia, vai ser na área de políticas comerciais e na área da União Econômica e Monetária para os países que fazem parte da zona do euro. Então, dos atuais 27 Estados-membros, a gente tem 19 que estão dentro da zona do euro, e desses 19, então dos 27, né, tirando já o Reino Unido, dos 27 hoje, das economias fortes da Europa, apenas Dinamarca e Suécia estão fora, né, dessa zona do euro, e a gente vai ter a Alemanha como a grande matriarca, inclusive, né, dessa zona do euro e da União Econômica e Monetária. Então, a gente tem visto uma cobrança por parte dos Estados-membros para ter financiamento da Europa e para se ter um fundo de resgate. Inclusive, não sei se vocês acompanharam a discussão dos Corona Bonds né, e tudo mais, para ter um subsídio mais incisivo nessa parte fiscal e econômica, né? A gente teve ontem uma reunião do Conselho da Europa, né, onde do Conselho Europeu, onde o Macron fez um discurso, inclusive, muito pró-integração, tentando resgatar um pouco essa dispersão do processo de integração. E hoje a gente teve a aprovação de um fundo emergencial, de uma linha de crédito para os estados com 10 anos de carência, né? Então, os estados agora vão ter até 10 anos. É importante lembrar que, no mês passado, a União Europeia também, para os países da zona do euro, aprovou um pacote de 540 bilhões de euros para os países da zona do euro, que vão se distribuir em financiamento direto para os estados, mas também, dentro desses 510 bilhões, se incluem 100 bilhões para financiar as pessoas que vão ficar empregadas, né? Então, para trabalhar direto com endereçar direto o desemprego, e é um fundo que vai valer até 2022. Então, diferentemente do Brasil, que a gente adota 3 meses com R$600, a gente está falando de 100 bilhões na Europa até 2022. Todas as medidas que têm sido adotadas, elas estão trabalhando com médio e longo prazo, porque a previsão é de que, né, que é óbvia, que o impacto dessa crise ainda vai se desenrolar por muitos anos. Então, não dá para adotar uma medida de contenção tão imediata e depois deixar a economia à deriva, né? Além disso, o Banco Europeu de Investimento também adotou um fundo de 200 bilhões de euros para as empresas. Então, a gente vê uma série de linhas de crédito e de financiamentos, apesar de não ter sido aprovado o Corona Bond lá, que é a reclamação da Itália, né? Mas a gente vê a União Europeia atuando aí, né? Relembrando esse pacote de 540 bilhões de euros, justamente para salvar, ou pelo menos para ajudar a zona do euro. Do ponto de vista comercial, a gente também tem, no início do Covid, a gente viu os estados assim, contrariando o livre comércio, né, e contrariando essa competência exclusiva da União Europeia sobre questões aduaneiras e impondo restrições às exportações intrabloco de equipamentos médicos, né? A União Europeia interviu imediatamente, baniu isso e respondeu eliminando temporariamente, tarifas internas sobre produtos médicos de mais de 3 mil equipamentos médicos, né, tipos de produtos médicos, justamente para oportunizar esse comércio dentro dessa área. Interessante também, a União Europeia proibiu as exportações extra-bloco de equipamentos médicos, né? Que é uma medida que a gente viu outros estados adotando. Então, assim, embora ela tenha restringido e suspendido essa privação do comércio intrabloco desses equipamentos, proibiu a exportação disso também temporariamente. E a previsão, essa semana a Comissão Europeia publicou um documento sobre o impacto no comércio do Covid, e a expectativa é que para o ano que vem a gente tenha uma queda em 9,3% das exportações extra-bloco da União Europeia e 8,8% das importações extra-bloco, né? Justamente porque se vê
uma queda na economia global e isso com certeza vai afetar o comércio. A ressalva, isso pesa muito para o Brasil, né, que provavelmente entrou nessa estatística, já que a União Europeia, junto com a China, Estados Unidos, está ali sempre disputando quem é o maior mercado dos produtos brasileiros, mas é importante também a gente pontuar que 75% do comércio da Europa é intrabloco. Isso cria também uma dependência maior ainda no funcionamento do bloco, porque se as economias não se recuperarem, o comércio da Europa vai ficar diretamente afetado com essas questões, né? Hoje eu estava acompanhando um webinar da Universidade do Colorado sobre os impactos na Europa, e vieram alguns comissários e tal, e foi interessante porque tinha um representante da Comissão Europeia e ele falou que era muito importante para a Europa se recuperar e como será esse novo mundo, investir no comércio, principalmente de serviços e serviços digitais. E aí ele até mencionou a questão da educação, né? E falou o quanto essa pandemia nos fez ter que apressar esse processo, mas uma coisa que eu achei interessante que ele falou, que é importante que a evolução dos serviços digitais pressupõe todo um ecossistema para que isso ocorra. E é importante, então, que se tenham instituições atuando justamente para criar esse meio ambiente no qual os serviços digitais proliferam, né? E eu fiquei pensando o quanto a gente também poderia refletir nisso, ou o quanto o Brasil vai ficar atrás, porque tudo que pressupõe criar estruturas, né, é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer, até porque elas requerem muito investimento. Em um minuto, só para falar sobre o mundo, então a Europa está dentro da sua própria crise, mas mesmo assim, ela anunciou também um fundo extra de 7,4 bilhões de euros para a África, para ajudar no combate da pandemia, né? Ela tem muito presente essa importância de um auxílio. A política externa da União Europeia para a África é muito voltada, né, à ajuda ao desenvolvimento e até porque isso tem uma relação com a questão também de migração, né? Boa parte dos migrantes na Europa vem da África. Então, também ela sabe que isso vai acabar resbalando na África. Ela continua investindo em organizações internacionais, porque a União Europeia é um arranjo multilateral. Então, a existência da União Europeia e a legitimidade da União Europeia está condicionada à existência e à legitimidade, à credibilidade de organizações internacionais no sistema, né? Senão ela continua sendo mais ainda um caso isolado à parte nas RIs. E tem um relatório, já para falar do isolamento dos Estados Unidos, tem um relatório que foi publicado pelo Carnegie Endowment sobre sobre a percepção da União Europeia em relação aos Estados Unidos, e isso já vem afundando há muito tempo, né? O Trump já deu as costas para a União Europeia desde o início. E foi interessante que os diplomatas europeus pesquisados, eles falaram que eles percebiam uma hostilidade ideológica por parte dos Estados Unidos em relação à União Europeia e que já tem muito tempo que eles optam em trabalhar com o Congresso e não com a Casa Branca. E que a tendência é que isso continue independente de quem ganhar as eleições nos Estados Unidos. Com o Brasil nem se fale, né? A gente teve um investimento pesado de relações bilaterais aí durante os dois governos do presidente Lula. Depois isso começou a esfriar um pouco, mas se manteve com a presidente Dilma, através de, por exemplo, cúpulas anuais que desde 2014 não ocorrem, né? Não teve nenhuma visita do presidente Bolsonaro a nenhum país europeu nesse 1 ano e meio de mandato, né? E a gente vê também um vácuo aí nessa relação, um apagamento dessa relação, muito embora também a União Europeia não só seja um grande investidor no Brasil, parceiro comercial, como também financia vários projetos e ajudas ao desenvolvimento que ela continua fazendo. Então é interessante que a estratégia é um pouco similar, não via Congresso, mas no Brasil, fortalecendo os canais de cooperação com a sociedade civil, né? Porque viu-se que com o governo esse diálogo não está ocorrendo. Bom, era isso.
Obrigada. Vamos ver as perguntinhas. Obrigada, Carol. Obrigada pela explanação sobre a situação na União Europeia. Esqueci de falar no início, todos nós aqui, eu, Gunther, a Carolina, o Fausto, o Alexandre, a gente faz parte de um núcleo que chama CBNI, que é um centro de estudos sobre regiões, e cada um de nós aí está envolvido em uma das áreas internacionais. A professora Daniela também faz parte, a Carolina e a professora Daniela fazem parte do núcleo de estudos sobre a Europa, o professor Gunther, do núcleo de estudos do Oriente Médio, eu na parte de Américas, e eu vou passar também para o professor Fausto, que é embaixador, Fausto Godoy, que é o idealizador desses núcleos, foi o primeiro a fazer, e é especialista em Ásia e coordena o núcleo de estudos em negócios sobre asiáticos, MENA. Então, obrigada, Fausto. Palavra para você. Obrigado aos meus colegas, obrigado, Gunther, obrigado, Carolina, obrigado, Cristina, obrigado, Alexandre. Eu estou lendo aqui. Obrigado, Daniela, obrigado, Denilde, agora lá vou eu. Bom, eu gostaria primeiro de falar um pouquinho, já que todo mundo tem que falar um pouquinho de si mesmo, eu vou ser muito restrito, porque como eu sou pós-crise, pós-grupo de risco, que eu já estou nos meus 75 anos de idade, portanto, eu tenho uma característica diferente da maioria dos meus colegas, todos jovenzinhos para mim, alguns poderiam ser meus filhos, e também sou um neoprofessor, porque até 2015 eu era um diplomata, e diplomata, me aposentei, cheguei à expulsória, cheguei aos 70, bye-bye, e saí, e então comecei como eu tenho uma história muito engraçada para as pessoas, eu acho fascinante, mas cada um qualifica como quer, na diplomacia, porque eu escolhi a Ásia como destino. Eu fui para a Índia em 84 e, deslumbrado, desconstruído pela Índia em 84, eu resolvi canalizar minha carreira pela Ásia e acabei servindo durante 16 anos em 11 países da Ásia. Bom, dentre esses 11 países da Ásia, eu vou falar, então, acho que que todo me interessa, todo mundo é o meu tema que foi dado, sobre a bandida, né, do coronavírus. A China foi o país que teria, segundo as más línguas e as línguas mais perversas, teria sido o país que inoculou o coronavírus no mundo inteiro, que eu acho de uma estupidez pessoalmente absurda, porque eu duvido que tenha algum país que inocule seus próprios nacionais para depois passar para o resto do mundo o resultado. Esse país, China, que é, como o Gunther falou, será que nós estamos falando de países fracos? Será que entre esses países fracos todos que estão por aí, será que esse mundo geoeconômico seria pan, pós, pré? Será que a China, onde é que ela se insere? Onde é que ela se encaixa? Bom, me desculpem vocês, porque como eu tenho uma história pessoal com esses lugares todos, eu não posso deixar de referir a minha experiência pessoal, que eu acho que é importante para situar a questão. Eu cheguei na China em 1994. Quando eu cheguei na China em 1994, a China era ainda um país que se queria um país de desenvolvimento. Eu conversava com os meus amigos da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Eu disse, o que é a China? Eles me diziam, o pessoal da Academia Chinesa de Ciências Sociais, olha, nós somos ainda um país de desenvolvimento e as nossas prerrogativas, as nossas prioridades são basicamente erradicar a fome, acabar com a miséria, essa coisa toda. E, inclusive, um dia muito engraçado, eu perguntei para um colega, quer dizer, um amigo meu da Academia de Ciências Sociais, e perguntei para ele, o governo indiano, voltando um pouquinho, o governo chinês, ele edita todos os anos um livro chamado Livro Branco. Esse livro branco que ele edita todos os anos, é o livro que dá uma espécie de um roteiro do que vai acontecer no ano seguinte, de acordo com o governo. Vocês sabem que a China tem os planos quinquenais, e esses planos quinquenais vêm muito longe. Na realidade, a China já está tão estruturada que ela já sabe o que vai acontecer no final do século. Isso a gente pode até um dia conversar sobre isso de uma maneira mais focada.
Mas diante dessa, ele fala, e eu falei assim, olha, no livro branco que eu recebi, que eu li, não tem nada sobre direitos humanos. E, claro, nossa cabeça ocidental, direitos humanos. E eles, então, me disseram, o professor Fangan, que era a pessoa, meu amigo principal lá na academia, que falou, olha, Fausto, para nós, direitos humanos é erradicar a fome, acabar com a pobreza. 1994. Tá. Vamos dar um pulo para 2020? E eu gosto muito, e eu cito isso para os meus alunos, quero mostrar para vocês este livro. Esse livro se chama The China Dream, que foi escrito por um professor, na realidade, um coronel aposentado do Exército Popular de Libertação Popular, Liu Mingfu, que hoje é professor da Academia de Defesa da China. E eu vou abrir esse livro e vou pôr logo no início, no capítulo 1. Logo no capítulo 1 tem todo um arrazoado, eu não vou ler o arrazoado todo, mas eu vou ler só a última frase desse arrazoado. Diz o seguinte: But what does it mean for China to become the world's leading nation? Que é o que ele se propõe. First, it means that China's economy will lead the world. On that basis, it will make China the strongest country in the world. As China rises to the status of a great power in the 21st century, its aim is nothing less than the top, to be the leader of the modern global economy. Quem é que cita esse livro a miúdos em todos os discursos que faz? Um senhor chamado Xi Jinping, presidente da China. Então a gente faz esse pulo cronológico que vai da 1994, nosso país em desenvolvimento, afinal de contas não é tanto tempo assim, né? São 30 anos, nem isso. 84, nem isso. 84, 94, 4, 14, 20 e poucos anos. Em 20 e poucos anos, a China saiu desse projeto de país para este projeto de país. Este projeto de país vai mais longe ainda e quer agora fazer um cordão geoeconômico, geopolítico unindo a Ásia, a Europa e a África, que é a famosa Belt and Road Initiative, One Belt, One Road Initiative. Esse projeto, que é um plano ambiciosíssimo, que não é só um plano de integração territorial, é um plano de integração de políticas, de tecnologias, de pesquisa, de energia, isso tudo. Então, que China é essa? E como é que a China é vista, como é que ela se vê e como é que ela vê. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa na China, nós no Ocidente temos uma visão muito, o que é natural, muito dirigida pelo nosso próprio conceito de mundo, claro. E nossos conceitos civilizacionais, inclusive. Será que a China se vê assim, dessa maneira? Se nós retroagirmos ao que foi a China no século XIX, o que foi o século das humilhações que a China viveu no século XIX, quando as potências estrangeiras, a Grã-Bretanha principalmente, para compensar uma balança de pagamentos deficitária, quis transformar um país em um país de drogados, um império, que é o Império Qing, império de drogados. 2 guerras do ópio foram feitas justamente para tentar, quando o governo chinês, quando o Império Chinês tentou reagir a isso tudo, resultado, esse trauma, isso é um trauma. Esse trauma que a China carrega desde então e que os chineses também repetem a miúde, que nesse livro tem muitas vezes ele fala desse século das humilhações, é o perfil. É quase que o cromossoma do chinês contemporâneo. Então, ele tem que resgatar, não só para si, e a gente sabe o valor da importância de uma sociedade confucionista dá ao respeito não só do indivíduo, como da própria sociedade, perante os outros. Então, ele tem que adornar tudo isto e se inserir no século XXI. E como é que a China se inseriu no século XXI? A China se inseriu no século XXI
Primeiro, vendendo essas bugigangas todas que a gente conhece, bolinha de gude, luzinha de Natal, essa coisa toda. E com isso ela se tornou, imaginem, a China é a principal parceira comercial para mais de 120 países do mundo. Principal parceira comercial para mais de 120 países do mundo. Os Estados Unidos são principal parceiro comercial para cerca de 60. Só para ver descompensação. Agora, evidentemente, o que é parceria comercial? Parceria comercial tem todos os tipos. Só que a China, em 2013, resolveu criar um outro projeto, além da nova Rota da Seda, e anteriormente à Rota da Seda, ela quis fazer um projeto chamado Made in China 2025. Esse projeto Made in China 2025, ela está dizendo adeus para as bugigangas, as tecnologias, os produtos de comércio de tecnologias médias ou pobres, para as tecnologias de ponta. A China quer ser, no final do século XXI, ela quer ser a grande potência. E ela não quer território. O mundo westfaliano não interessa a China. A única coisa que ela quer é manter o Tibete, que ela acha que é dela, e Taiwan, que ela quer resgatar. Mas, fora isso, o que interessa para a China é a geoeconomia. Então, esse projeto da China 2025, ela selecionou 10 setores de ponta, de tecnologia de ponta. Robótica, estradas inteligentes, uma série deles que vão definir o processo de crescimento da China. A China quer, então, através disso, transferir o seu crescimento de um país de tecnologia média para um país da fronteira, da vanguarda da tecnologia. E estamos nesse projeto todo quando acontece o coronavírus. Pum! Vai. Começou em Wuhan. A China bandida, essa coisa toda. Primeiro, como a sua própria história, principalmente a história do Partido Comunista, sempre diz, ela primeiro calou a boca. Ah, não, estou averiguando, daquela de estou pensando, essa coisa foi xingada, foi vilipendiada, essa coisa toda. Depois, para resgatar essa má imagem que ela deixou, ela então se tornou a grande líder da pesquisa e do desenvolvimento, enviando, inclusive, analistas, especialistas para o mundo todo para ajudar os outros países que tinham adquirido o coronavírus. Isso aqui tem também, além do aspecto humanitário que é evidente, também tem um aspecto de propaganda. Propaganda no sentido de limpar essa imagem de bandida e se transformar novamente naquela que está ajudando todo mundo. Isso tem alguma importância? Total. Porque o que ela quer com isso? Ela quer com isso resgatar essa imagem e novamente adequar essa China confiável, essa China que é quem está produzindo todos os aparelhos necessários, essa China confiável, como uma China também ideologicamente e economicamente confiável. Para quem estava na China, como eu, em 94, e que eu vivia com essa a mentalidade dos chineses, que nós somos ainda um país em desenvolvimento, que a nossa prioridade é erradicar a pobreza, erradicar a miséria, essa China não encaixa, a não ser num raciocínio cartesiano. Isso não é cartesiano, isso é ideológico. Essa ideologia vem de um conceito também que eu gostaria muito de falar com vocês, que é o conceito, o que faz a China ser assim? É o Partido Comunista que obriga? É só o Partido Comunista que obriga? Ou é um formato da psique social chinesa? Isto, para quem passou pela China, é muito evidente. E eu digo sempre, falo para os meus alunos, que a China, diferentemente do Ocidente, o Ocidente vê o mundo de uma maneira centrada no indivíduo. A Declaração dos Direitos do Homem francesa, a Declaração da independência dos Estados Unidos, all men are created equal. Então, para o Ocidente é eu, os meus direitos humanos, os meus direitos. A gente dá um pulo na China e vai à China Han, ou a China Zhou, na dinastia Zhou, Confúcio.
Para Confúcio e para a sociedade chinesa daquela época e até hoje, quem é que o indivíduo, cada um de nós, como indivíduos, nós não temos importância. Nós levantamos, escovamos os dentes e trabalhamos, essa coisa toda. Trabalhamos, como indivíduos, nós não temos valor nenhum. Nós só passamos a ter algum valor no momento em que a gente agrega alguma coisa à sociedade. Isso é o que está nos Analectos. Os Analectos dizem assim: o que é o bom cidadão? O bom cidadão que é o bom filho, é o bom filho. O que respeita seus pais, o que respeita a sua família, o que respeita o seu próximo. Então, é o nós, nós, nós. Então, é o nós e o eu. Resultado, isso define, inclusive, o comportamento dos chineses no coronavírus. Quando o coronavírus explodiu em Wuhan, primeiro a China, politicamente, restringiu a sua como que eu diria, avocou, ela não quis se responsabilizar por isso, mas depois que ela viu que era fatal, então ela tomou essa coisa toda, tomou todas essas atitudes proativas. Essas atitudes proativas justamente são em função dessa necessidade que ela tem de se firmar. Então, eram nós, chineses, ela fez, os chineses não só instruídos, não só mandados pelo Partido Comunista, mas os chineses como tais, como sociedade, por causa do conceito confucionista, os chineses como tais foram, eles, sociedade, se empenharam em ser os primeiros a ir na vanguarda da luta do combate ao coronavírus. Foi a sociedade que se mobilizou. Claro que o Partido Comunista dizendo vai, mas qual é o país que hoje? Qual foi um país que conseguiu fechar uma cidade do porte de Wuhan rapidamente? A gente está conseguindo fazer isso em São Paulo? Por mais que a gente receba instruções de fazer assim? Outro, qual é o país que constrói um hospital em 12 dias? Isso, então, é a sociedade mobilizada. Além do governo, junto com o governo, por causa do governo, forçado pelo governo, não importa, é a sociedade toda se mobilizando para vencer uma coisa contra o bem comum. Então, dentro desse projeto, eu quero então terminar. Acho que já está com a hora de acabar minha fala, Denilde. Oi, não, é que você pediu para te avisar. Pois é, já posso encerrar? Bom, eu não quero ir muito longe, porque eu acho que a gente tem que deixar espaço para conversar. Eu acho que cada um de nós tem uma experiência muito vasta, muito interessante. Temos convergências em todas as nossas ponderações. Gostei muito da palestra da Carolina, gostei muito do Gunther, com quem eu converso muito. O Gunther já é um velho papo, que a gente discute, concordamos, discordamos, mas é sempre muito enriquecedor. O Errara, que é meu colega, não só começamos juntos lá no NENA, e agora é o meu coordenador do núcleo todo, de todos os núcleos. Então, eu queria terminar assim. Eu sempre sou meio difícil de entender, porque eu sou bocudo, falo muito, mas espero que eu tenha feito algum sentido no que eu falei. E a gente, então, vamos abrir para conversar com as pessoas. Acho que o mais importante é a gente bater papo. Obrigado, gente. Obrigada, Fausta. Desculpa, você pediu para eu te avisar. Por favor. Que o Fausto tem também uma questão do horário, que ele tem aula, então a gente vai até perguntas para ele, se puder passar já agora, a gente já faz, para que ele não tenha problema aí com o horário da aula que ele tem em seguida. E Fausto, eu já tenho uma pergunta que foi me passada aqui no privado, que é a discussão, como que fica nessa situação considerando aí as instabilidades que o Gunther colocou, e as disputas entre Estados Unidos e China, como que o Brasil entra nessa questão, e se você acha que as declarações de membros do governo, de pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, podem afetar as relações entre Brasil e China? Então vamos retroagir no tempo. Vamos voltar ao nosso Jair Bolsonaro, não ainda presidente, mas candidato.
O candidato Jair Bolsonaro vai fazer uma visita à Ásia. Para onde ele vai? Ele vai a Taiwan. Isso é anátema. Taiwan, para os chineses continentais, para a República Popular da China, todos aqueles que reconhecem Taiwan, a República da China como Estado, como país, é praticamente um inimigo. A gente sabe que a China Popular condiciona o estabelecimento das relações diplomáticas à negação de Taiwan. A China, desde 49, considera Taiwan uma ilha rebelde. Por aí, eu não sei se foi por desconhecimento ou por ignorância, o roteiro escolhido já pelo candidato Jair Bolsonaro para ir para Taiwan como a primeira visita, a primeira ida na região asiática, isso para os chineses já foi um sinal muito negativo. Houve inclusive, manifestações junto ao Itamaraty dessa visita do Bolsonaro, candidato lá, mas os chineses são muito sábios. Eles são pragmáticos e já definiram que o final do século XXI vai ser o século que eles vão imperar. E como é que eles vão fazer? Eles vão imperar fazendo isso através desses controles todos. E depois, várias autoridades do governo e deputados e pessoas vinculadas ao atual governo foram muito críticos com relação à China. Tanto que motivou reações da China, do embaixador da China no Brasil contra a manifestação do deputado Bolsonaro. Bom, a pergunta que me fizeram hoje, que eu achei que é muito interessante, é o seguinte: o embaixador, não foi só embaixador no Brasil, mas também foi embaixador da China na Austrália. Em Sydney também teve a mesma reação quando foi, de uma certa maneira, criticada. A China recebeu essas críticas de uma maneira até infantis, esses desenhinhos, esse lá, para o chinês falar classe em vez de classe, essa coisa. Os embaixadores reagiram de uma maneira bastante forte, a minha maneira de ver, com a minha história que eu tinha da China, a minha vivência na China como diplomata. E os alunos e as pessoas me perguntaram: é assim mesmo? E eu falei assim: olha, eu como tenho 43 anos de diplomacia no lombo, eu não acredito que essa manifestação seja uma manifestação natural do embaixador que se sentiu ofendido. Eu tenho certeza de que ou ele já tinha uma autorização, de acordo, baseando na minha vivência como diplomata brasileiro, que faria o Itamaraty. Ou ele tinha uma autorização prévia de, no momento em que houvesse uma acusação, você então reagiria disso, ou então ele teria recebido instruções específicas. Como eu acho que o tempo não deu por causa do hiato, eu acho que ele já tinha uma autorização prévia, ou eles todos, os diplomatas chineses, acho que têm uma autorização prévia de reagirem no momento em que a China tivesse sido ofendida. Isto é uma mudança radical na maneira da China ser percebida como coisa. Porque até então, quando ela se via como um país de desenvolvimento e que ela tinha que procurar um grau de menos forte nas reações internacionais, e hoje o embaixador falou palavras pesadas para os chineses, que as palavras têm peso. As palavras do embaixador foram muito pesadas e dirigidas não só a uma pessoa, 2 ou 3 pessoas. Foi ao ministro da Educação e depois foi ao Bolsonaro, ao deputado. Então, isso tudo mostra que existe já na China uma percepção de que não é mais bateu, levou. Agora é bateu, levou. Não é mais bateu e absorve, agora é bateu, levou. Isso mostra o que é a China. A China está se vendo que ela já está numa condição que ela já não precisa mais levar desaforo para casa. Isso muda muito a percepção. Alexandre. Ok. Bom, primeiro quero parabenizá-los, os palestrantes, pelas falas, né? E agradecer a participação de todos aí, agradecer a Cristiane pelo convite. E queria já fazer as perguntas para o professor Gunther, que chegaram aqui. Eu vou juntar 3 perguntas, porque aí você pode... 2 aqui que estão mais correlacionadas.
e tem a ver com o papel dos Estados Unidos no mundo. Tá? A primeira do Otávio, ele pergunta assim: o mundo se baseia na ascensão e queda dos grandes impérios, né? Está fazendo referência ao Paul Kennedy. Você acha que o Império Americano está sendo parte do passado e o protagonismo mundial está sendo tomado pela China? Então, essa é uma pergunta. A segunda é da Ana Beatriz. Dada a crise do Covid-19 e esse estado de pandemia mundial, você pensa que pode haver alguma alteração expressiva na relação dos Estados Unidos com a China no âmbito comercial e diplomático? E quais possíveis tendências? Vou começar por essas duas aí. Bom. Se a gente voltar um pouquinho na história, as predições sobre a queda dos Estados Unidos já ocorreram algumas vezes, né? Acho que já começa ali, início dos anos 70, choque do petróleo, como eu sempre brinco com os alunos, né, finalzinho dos anos 60, até antes do choque do petróleo, se um marcianinho chegasse aqui e olhasse os Estados Unidos convulsionado, né, passando por contestação dos costumes pelo movimento hippie, pelo movimento, né, dos direitos civis, né, liderados por Martin Luther King, pelo movimento, né, de paz antes do Vietnã, aí vem guerra, né, o choque do petróleo, Marcianinha fala, aí, esse país aí já acabou. Vem do segundo choque do petróleo, né, e veio o choque dos juros, iniciozinho com Reagan, e nada, na verdade, se fortaleceu e ganhou a Guerra Fria. Aí veio fim da Guerra Fria, inclusive, Paul Kennedy e vários outros, né? Principalmente Paul Kennedy, ascensão e queda das grandes potências, né? Que estava o declínio, né, americano. Como a gente estava até brincando um pouco antes, essa economia americana tem, né, mágicas, né, para o bem e para o mal, essa elasticidade toda, mas é uma sociedade que se reinventa bastante. Então, eu não acho que é o declínio americano, eu acho que é declínio relativo. Ou seja, aquele mundo dominado pelos Estados Unidos e que a gente passou por um momento quase unipolar, eu não digo unipolar porque Bill Clinton soube usar muito bem, né, a diplomacia, nunca agiu isoladamente, sempre teve o apoio europeu, o apoio japonês, soube fazer várias intervenções que pareciam ser pelo bem da comunidade internacional. Então, eu não digo um momento unipolar, eu digo sim um momento quase hegemônico americano, e de lá para cá, por diversos motivos, né, inclusive, né, a própria ascensão chinesa, crise. 2008, 2009, né, também falaram que era o capitalismo americano, né, estava fadado. Ops, né? Então, eu não acho que vai ser ultrapassado. Como eu disse, nós estamos entrando num mundo multipolar. Nós estamos num momento em que várias potências estão aí se contrapondo. Eu não acho que vai ser um mundo bipolar, muito pelo contrário, não podemos esquecer ainda a Índia aí com toda, né, a sua rivalidade com a própria China e portanto, não vejo esse declínio. A exacerbação, né, que a Ana Beatriz perguntou, com certeza, exacerbação nas relações. Porque, como eu coloquei, Biden entrando não vai ter uma alteração nessa rivalidade com a China. A percepção em Washington de que a China é inimiga e ela trapaceia, né, principalmente roubando propriedade intelectual, já faz alguns anos, as primeiras medidas para proibir venda de empresas americanas, principalmente ligadas no setor de defesa, para empresas chinesas, datam do fim dos anos 90 com o presidente Clinton. Então, isso vem crescendo, que juntou com a própria, né, personalidade do presidente Trump e veio essa... bom, o que a gente conhece. Então,
vai exacerbar sim, e principalmente, como o embaixador Fausto deixou bem claro, né, a China já se vendo numa outra posição, aí que vem o grande problema. Ela não pode se colocar, o governo chinês não pode parecer fraco perante o povo chinês. E por isso mesmo, o que me preocupa muito é o Mar do Sul da China, onde há disputa pelas ilhas ali, e é onde o ponto de maior atrito entre os dois, e ali que eu acho que infelizmente vai ter algum problema sim. Ok, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, obrigada, Gunter, que acho que se encaixa aí também, acho que para o Gunter e para o Fausto, que é sobre a rivalidade chinesa-indiana, da disputa entre China e Índia na questão de aí na região, se de fato isso faz com que a China tenha que consolidar seu poder regional e numa disputa com os Estados Unidos. E a outra pergunta é do Lucas, que é sobre o crescimento econômico chinês entre 78 e 2020, se foram medidas pragmáticas, mas é só possível num regime autoritário, de caráter autoritário. Então, acho que tanto para o Gunter quanto a Carol também, se quiser responder, e o Fausto, as duas posições. Por favor, pode começar. Vamos compartilhar, né, Gunter? O primeiro é o seguinte: qual é o formato geopolítico que está se criando na região? Estão se tornando 2 casamentos. O casamento China-Rússia e o casamento Estados Unidos-Índia. Um exemplo muito claro disso, no que diz respeito à Índia e à China, é que quando o governo chinês fez a primeira reunião para criar, convidou os chefes de Estado, chefes de governo há 3 anos atrás para participar em Pequim da primeira reunião que seria o lançamento da nova Rota da Seda, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, não foi. Não só não foi, como criticou o fato de estar acontecendo. Então, nitidamente, existe entre a China e a Índia uma disputa de hegemonia, só que os universos são diferentes. O que interessa mais à Índia, neste momento, é mais resolver a sua situação no sul da Ásia. Paquistão, Afeganistão, Sri Lanka, essa região que ela considera o seu feudo. Enquanto isso, e por isso ela não está ainda agredindo esse lado chinês. Agora, que o Modi está se tornando cada vez mais próximo, Modi é o primeiro-ministro da Índia, que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, é inegável. E quem é que foi o convidado de honra na segunda reunião da nova Rota da Seda que esteve lá em Pequim? Qual foi o grande entusiasta? Vladimir Putin. Ele que foi. Resultado, então, esse namoro entre os dois é um namoro geoeconômico, ou geopolítico, talvez, até mais do que geoeconômico, geopolítico. 1 bilhão e 300 milhões de chineses contra 1 bilhão e 300 milhões de indianos. Os chineses, com um projeto de país cada vez mais voltados para a afirmação da sua nacionalidade, da sua economia, de seu tudo, de sua China. E o Modi, cada vez mais, indiano, cada vez mais, também promotor de uma hegemonia de uma religião, que é o hinduísmo. O Narendra Modi é um dos grandes adeptos do Hindutva, que é o grande conceito da hegemonia hindu. Então, a gente está imbricando política com religião e com tudo, que é o universo asiático. As pessoas precisam entender que na Ásia, tudo junto. Você não consegue falar isto é economia, isto é política, isto é religião, é tudo junto. Então, nesse universo tão imbricado, eu vejo nitidamente
dois cenários. O cenário China-Rússia e o cenário Índia-Estados Unidos, que inclusive é importante para a Índia ter esse respaldo dos Estados Unidos, por mais que os Estados Unidos ela possa achar em determinado momento que os Estados Unidos não tem mais o peso que costumava ter, até por causa desse going back home, uma America First do Trump. Mas ela quer também aproveitar muito desse momento para se firmar na região também como uma aliada dos Estados Unidos. Gunther. Obrigado, embaixador. Bom, a gente não pode esquecer que China e Índia têm duas regiões fronteiriças em disputa e que, se eu não me engano, início do ano passado, tropas dos dois países tomaram posição de tiro uma frente à outra, porque as tropas chinesas estavam construindo uma estrada num vale que é justamente disputado pelos dois. Isso para retratar que não é mera retórica que os dois são rivais, inimigos, não. Eles têm essa disputa ainda e se veem os militares dos dois países, principalmente os militares indianos, veem a maior ameaça para a Índia, a China, não mais o Paquistão, a China. Tanto que eu sempre lembro para os alunos quando alguns anos atrás a Índia desenvolveu um míssil de médio alcance, no anúncio o ministro da Defesa indiano falou, tem alcance de 2.400 quilômetros, chega até Pequim. Gunther, e também a gente tem que ver um outro assunto que eu acho que é importante. Onde é que está refugiado o seu Dalai Lama? Que é realmente uma pedra no sapato, uma espinha na garganta do Dalai governo Lama chinês. Eu vou dizer uma coisa, eu visitei a Dharamsala, onde ele está. Eu visitei a Dharamsala. E aquela coisa de turista, eu achava que o governo tibetano no exílio era uma fantasia, uma ficção religiosa, essa coisa toda. Eu tirei foto para quem quiser ver, tem Ministério da Agricultura. Do governo tibetano no exílio. Tem Ministério das Relações Exteriores do governo tibetano no exílio em Dharamsala. Então, é muito mais estruturado do que simplesmente ou ideológico ou religioso. É físico. Então, e como é que a China e a Índia conversam sobre isso? Não conversa. Deixa eu falar. Hoje, Estados Unidos é o maior fornecedor de armas da Índia. Hoje, a China é a maior cliente militar da Rússia e a maior cliente também, parceira comercial da Rússia, graças ao gás. O grande problema é que a liderança russa já percebeu que nessa jogada se tornou dependente da China. No primeiro momento, a China está fazendo com a Rússia, no plano militar, a mesma coisa que o Japão fez economicamente nos anos 60 e 70 e a China fez também nos anos 80 e 90, que compro, desmonto e reproduzo, e agora está começando a dar o passo seguinte. Por isso, não é à toa que o presidente Putin visitou a Índia e tentando estabelecer relações comerciais profundas para tentar sair dessa dependência chinesa, até porque os europeus fecharam a compra de gás, estão com sanções econômicas sobre ele. Por isso mesmo, o Putin está numa situação, ele como bom enxadrista e bom lutador de judô, ele está numa situação muito complicada. E por isso que eu vejo, sim, esses dois casamentos, mas eu vejo o casamento sino-russo pouco Vamos matizar, Gunther, vamos matizar. Tudo na Ásia é inimigos, negócios à parte, não é? Por exemplo, qual é o primeiro parceiro comercial, o principal parceiro comercial de Taiwan? É a China. A China. Ué, não reconhece o país? Pois é, não reconhece o país, é o principal parceiro comercial? Então, a mesma coisa. Quais são os parceiros, quais são os membros dos BRICS? China, Índia e Rússia, com certeza. E o Brasil, né? Vocês esqueceram o Brasil? Não, o Brasil, a gente está no lado de lá. Vamos, quando a gente vai para cá... BRICS, começa com B. Estamos lá. Pois é. Agora, nos BRICS, inclusive, aí quem é gigante, quem é gigante e quem é não. Também tem que ver esses... Brasil e África do Sul. Sonan desu ka, como se diz em japonês, sonan desu ka.
Pessoal, eu queria passar... Eu vejo que está complicado. Esse quadro é bastante nebuloso. Desculpa, Ale. Ok, né, tranquilo. Queria passar a palavra para a professora Carolina. Tenho duas perguntas aqui para você, professora. Uma da Ana Beatriz, tá? Ela pergunta, vou resumir aqui, tá, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que é sobre a relação Mercosul-União Europeia, né? Diante dessa situação que nós vemos hoje aí da pandemia, né? O Brasil é um dos países mais afetados no mundo hoje, e se isso pode, então, impactar as relações Mercosul-União Europeia e as negociações, né? Não só o Brasil e a União Europeia, mas as negociações Brasil e a União Europeia. E a segunda questão, já vou emendar, é do Matheus. Ele fez na fala do professor Gunter, mas como acho que tem uma relação, eu vou passar para você também depois, se o professor Gunter quiser comentar, sobre um plano Marshall, né? Que, diante das situações que o mundo vive hoje, né? De muitos países aí passando por dificuldades, se seria possível pensar aí em algum plano Marshall, né? Para que algum país, aí, no caso eventualmente a China, algum plano Marshall para tentar tirar vantagem dos Estados Unidos, como os Estados Unidos tirou a vantagem na década de 70, em termos de influência internacional. Tirar vantagem dos Estados Unidos? Não, os Estados Unidos teve vantagem, né, na pergunta aqui, né, com o plano Marshall em termos de influência internacional. Então, se haveria alguém, algum país que poderia ter um plano de ajuda internacional, você mencionou que a Europa tem ajudas para os países africanos, né? Então, nesse sentido, se existe aí no mundo alguém que poderia ter um plano nesse sentido, né? Bom, então vamos começar pela primeira. Obrigada pelas perguntas. A gente vê aí o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que levou 20 anos para ser concluído nessa negociação. É um acordo que é importante a gente pontuar que, embora a gente fale sempre do aspecto comercial, ele tem 3 partes. Então, tem uma parte de cooperação política, que, como eu já mencionei na minha fala, é algo que vai ficar em stand-by ainda por um bom tempo, né? Tem uma cooperação técnica, que é essa agenda que tem encaminhado da União Europeia, então ela ainda está bem presente no Brasil, mas com uma cooperação bem mais pragmática. E tem o capítulo, a parte comercial, que foi essa que foi concluída em julho. As 2 anteriores foram concluídas em 2018. Em 2019 a gente teve essa conclusão desse capítulo aí comercial. Então, um acordo bem amplo, né? Esse acordo, ele foi 20 anos para ser negociado, então não é nenhum grande trunfo do atual governo ter concluído essa negociação, porque era um processo que já estava em curso há muito tempo, e que, na verdade, foi, inclusive, ofuscado pela questão ambiental e justamente por esse afastamento aí do atual governo da Europa. A gente não vê perspectiva disso entrar em vigor nem em curto, e diria nem em médio prazo. O próprio ano passado ele precisa passar pela ratificação aí de todos os Estados membros da União Europeia, mais os membros do Mercosul também, né, para depois entrar em vigor. Então, isso é um processo super moroso já pelo próprio timing burocrático, né, com uma variável política jogando contra esse acordo. Isso vai demorar mais ainda. Então, a gente viu, inclusive, o Congresso austríaco, ano passado, em setembro, já reprovou o acordo, né? Então, a gente já começa aí mal, né? E teria que, por exemplo, se reverter essa posição da Áustria para poder continuar com esse processo de ratificação na Europa. Então, eu arrisco dizer que ainda por um bom tempo a gente não vai ver esse acordo entrando em vigor. Em termos das relações comerciais, a gente tem uma pauta de exportação para a Europa muito baseada em commodities, e a gente vê que essa crise da pandemia tem afetado o comércio e tem, inclusive, uma questão também logística, né? Então, a projeção do próprio... A OMC divulgou um relatório com projeções de cenários para a retração do comércio de bens, que é onde é o nosso carro-chefe, a gente não exporta serviços para a Europa, e num cenário positivo, a América do Sul vai ter uma queda aí de 18%, né, negativa, então, de comércio esse ano, que se mantém ainda negativa no ano que vem, e num cenário negativo, 30%. Como eu coloquei, a posição da Europa e o carro-chefe da Europa é serviços, né, e esse é um setor que é mais fácil se ter uma recuperação justamente por toda essa... por toda a velocidade, a flexibilidade desse tipo de atividade, né, que no caso de uma pandemia
esses constrangimentos físicos acabam afetando dramaticamente os comércios. Basta ver que a nossa atividade continua enquanto vários comércios estão fechados, né? Então, para a Europa esse cenário fica melhor. A gente tem uma questão cambial que para eles também é favorável, né, no momento, em termos de compras, então isso talvez salve um pouco as exportações brasileiras, mas a gente pode esperar um impacto grande, aí, uma retração, como o próprio MC já está prevendo, não só das exportações brasileiras para o exterior, mas também, para a Europa, mas também para outros mercados, né? Essa projeção é uma projeção total aí, global de uma retração e uma demora para uma retomada também. Com relação ao Plano Marshall, eu acho que volta ao que o Gunther começou abrindo esse painel, com esse vácuo. Ninguém quer ocupar essa cadeira, né? Pelo menos não tem ninguém disposto a fazer esse compromisso e esse movimento em virar esta liderança. A cadeira está vazia, né? Os Estados Unidos já estão se retirando, vão continuar sendo uma grande potência. Inclusive hoje o Trump fez um pronunciamento que ele falou que a Merkel e outras grandes líderes globais estão seguindo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos continuam sendo a grande liderança e todos estão acompanhando e seguindo o que os Estados Unidos faz, os movimentos dos Estados Unidos, sempre com aquela arrogância peculiar, né, do governo americano. Seguindo, eu acho que quem está seguindo é o Brasil, né? Basta ver os índices da pandemia, a gente está aproximando realmente dessa realidade norte-americana, mas isso mostra o que já se via antes da pandemia, que os Estados Unidos dando as costas para construir laços. Eu acho que um plano Marshall, ele, mais do que uma estratégia unilateral de projeção de poder, ele pressupõe o interesse em construir relações de cooperação e relações construtivas, mesmo que tenha um objetivo unilateral aí de lucrar com essa relação, né? E que não é o que a gente vê acontecendo. Nem a China está fazendo isso, até porque ela está sendo massacrada de todos os lados, né? Então ela também está mais uma posição de ter que conseguir se defender e se recuperar. E a União Europeia, a passos muito lentos e de uma maneira muito mínima, vai querer continuar influenciando essa ordem multilateral e resgatando esse multilateralismo. Que, sinceramente, e aí sendo bem euroentusiasta, como se fala, mas eu acho que dentro da conjuntura é a melhor alternativa ainda que a gente tem para não se abandonar várias outras agendas que estão em xeque aí também, né? Gunther também falou das questões de mudanças climáticas, que quando a gente olha os dados em relação às mudanças climáticas e o impacto que isso vai ter econômico, social, na saúde, faz com que a pandemia seja algo mínimo, né, em relação à catástrofe anunciada, que são essas mudanças climáticas. E agora a gente vê uma retração de várias agendas, não só de uma cooperação econômica ou comercial, mas o multilateralismo está sendo abandonado, inclusive, em temas onde ele é fundamental, né? Como as questões climáticas. E a União Europeia, por exemplo, tenta manter essa chama acesa e continuar promovendo políticas de mitigação de mudanças climáticas quando ninguém mais está falando nisso, né? Então, bem ou mal, infelizmente, talvez seja ainda o melhor modelo que a gente tenha e quem está disposto a ocupar esse espaço, mas não vai conseguir. Eu só queria só uma coisa, concordo totalmente com o que a Carolina colocou, só queria acrescentar, né? Não adianta alguém oferecer, o outro lado tem que querer receber. E hoje em dia, mesmo a ajuda de equipamentos, né, de proteção, tudo que a China tem mandado, tem muitos países que não querem receber de graça, querem comprar, para justamente não cair numa armadilha de entrar numa esfera de influência chinesa. Então, hoje, não só, né, os americanos não têm para dar, não querem dar, a China tem dinheiro, já perdeu acho que mais de $1 trilhão em reservas internacionais nos últimos anos, mas ainda tem para ajudar. Mas os outros países eu não vejo querendo receber essa ajuda.
chinesa. Então, eu vou emendar com o seu comentário aqui. Só complementar uma coisa sobre os Estados Unidos, né? É que eu acho que tem nos Estados Unidos uma discussão que começou. O governo Trump não quer participar, ele já disse que ele não quer pagar a conta de novo, mas tem começado a ter nos think tanks, principalmente dentro dos democratas, uma discussão de que os Estados Unidos vai ter que ocupar a liderança e evitar o erro do pós-Primeira Guerra. Então, pode ser que se a gente tiver aí uma posição de que a China ganhe espaço, eu não descartaria a possibilidade dos Estados Unidos apresentar um plano de recuperação mundial, mesmo com menor impacto, ou algum tipo de ação via FMI ou Banco Mundial, porque essa é uma discussão que eles já estão fazendo também. Depende da composição do futuro Senado. É. Tem muitos CCCs. Não, mas o que não é verdade, porque há uma percepção clara de que os republicanos pode ser que percam o Senado, a maioria no Senado nessa próxima eleição. Então, pode acho que essa discussão vai ganhar um peso dentro do debate americano, como uma estratégia de se contrapor à China. Me parece que isso pode ser que caminhe. Desculpa, Alexandre. Imagina. É a questão do tamanho do rombo que isso vai ter nos Estados Unidos também, né? Também. Vocês vão ter condições, porque aí também tem que querer e poder, né? E os Estados Unidos de agora não vai ser daqui a 6 meses, né? Então, enfim. Deixa eu só colocar as perguntas aqui que tem a ver com esse assunto que vocês estão discutindo, e aí já envolve a temática. Só uma coisa, Fausto, se você tiver no tempo... Tá. Me desculpe, se vocês me permitirem, agradeço muito a participação de todos os meus amigos, meus colegas, e eu felizmente, infelizmente por deixá-los, e felizmente porque eu vou ter uma aula gostosa agora com os meus alunos sobre Islã. Agora eu saio da China e vou para as barbas de Maomé. Obrigado, professor Fausto. Obrigado a todos. Obrigada, Fausto. Tchau para vocês. Tchau. Então, tem aqui a pergunta da professora Cristina Helena. Vivemos em tempos de dominância monetária e esse tem sido um instrumento por excelência que, combinado à monetização de gastos públicos, vem sendo utilizado pelos países no socorro às economias. Né? Quantitative easing, né? Estamos, de fato, diante de uma ausência de coordenação de política monetária. A China é um player importante nesse cenário, mas não consegue aumentar a demanda por seus ativos denominados na sua moeda. Temos alguma notícia diferente disso? Algum movimento do Banco do Povo que tenha me escapado? É uma pergunta, né? A outra, queria emendar com a pergunta do Lucas, que também tem a ver com a posição da China. De que forma o crescimento econômico e social chinês entre 1978 e 2020 é afetado a partir das medidas pragmáticas tomadas pelo governo chinês, tendo em conta seu caráter autoritário? E, por fim, a terceira, nós estamos com pouco tempo, eu vou emendar já, é do Pedro, e eu vou pegar só o finalzinho aqui, é uma pergunta meio longa, mas, assim, a China é um importante parceiro comercial de vários países do mundo. Então, a pergunta é a seguinte, mas, então, há possibilidade do resto do mundo se unir contra a China nas organizações internacionais, aplicando sanções, obrigando a arcar com as dívidas públicas dos países, reconstruindo seus sistemas de saúde e coisa do tipo, se, por acaso, provarem que o vírus foi feito em laboratório? São 3 perguntas sobre a China. Posso só já começar pela última? Saiu o relatório hoje mesmo aí, comprovando que não foi feito em laboratório, ele é natural mesmo, não tem nada disso. Né? Isso é fake news, né? Saída de algum think tank de Washington, se for think tank de Washington, né? Não é. Segundo, do mesmo jeito que, por exemplo, na minha opinião, que os países não estão dispostos a receber dinheiro da China, né, vai exigir isso. E como o próprio embaixador Fausto colocou pela postura que a China vem tomando nos últimos anos,
achar que a China vai ser, né, como alguns dizem aqui, emparedada para pagar isso, eu acho que é completamente inviável. Tá? A pergunta, né, da professora Cristina Helena, saiu uma noticiazinha esses dias de que o governo chinês alteraria, né, a liquidação da sua balança comercial, alterando para dólar. Foi muito rápido que eu li, mas o único comentário que eu recebi disso, né, de um amigo isso vai levar realmente a uma dolarização maior ainda das transações. Não acho que seria por aí, tá? Porque aí mais ainda a China vai ficar dependente, né, do sistema financeiro americano. O Irã mostrou isso para o mundo, né, que depender de qualquer transação em dólar significa que tem que em algum momento passar por bancos americanos, e aí que o governo, né, americano entra aí e corta todas as transações. E então o governo chinês está numa posição bastante também complicada, porque conseguir sair dessa dependência, e principalmente sair da dependência de um modelo de exportação, né, que todo esse crescimento foi montado em cima de um modelo exportador. A hora que você quer tirar de um modelo exportador para um modelo de consumo, né, que eles vêm tentando desde 2008, quando eles perceberam dessa dependência gigantesca, você precisa primeiro começar a ter mercado consumidor, né, portanto, pagar salários maiores. Na média já estava chegando a $1, né, a mão de obra chinesa, que estava começando a encarecer certos produtos que estavam começando a ser produzidos já nos Estados Unidos e na Europa. Qualquer alteração de 1% ali de perda de aumento de desemprego na China significam 13 milhões de pessoas, né? Eu sempre brinco com isso com os alunos. Então, o governo chinês tem um grande problema de sair desse modelo. Eles estão, né, com o grande projeto 2025, mapearam, ok. O grande problema é você caminhar para essa economia significa uma economia que não vai ser mais chão de fábrica no mundo. Aí caminhar para o modelo indiano. E aí você tem, beleza, né, os salários mais altos, mas para uma população bem menor. Como é que você convive com centenas de milhões ainda que vão ficar na pobreza ou regredir para a pobreza? E diante desse quadro, né, de dominância monetária, a China pode ser que escape disso, mas mesmo assim, por que eu fiz toda essa regressão? Ela ainda depende dos mercados ocidentais para o consumo dos seus produtos. Então, indiretamente, se efetivamente Estados Unidos e Europa entrarem numa recessão prolongada ou até numa depressão, ela indiretamente vai sofrer isso. As exportações dela vão diminuir. E aí como é que vão construir mais o quê? Né? Como eles fizeram em 2008, 2009, vão construir mais quantos milhares de quilômetros de ferrovias de alta velocidade, mais quantos aeroportos, mais quantos que foi, né, o keynesianismo deles ali para não mergulhar na crise. Portanto, essa dominância monetária que vários governos vão entrar, se também caminhar para isso Europa e Estados Unidos, como eu li num artigo semana passada, né, economia 90% não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai prolongar essa recessão por mais tempo, ou seja, a economia não vai estar no pleno, né, funcionando completamente, é só prolongar essa crise, vai afetar a China indiretamente. Então é o meu palpite. Só antes de terminar, tem duas perguntas que chegaram aqui, que acho que duas têm a ver. Uma que a Cris pergunta sobre a questão dos exportadores de petróleo, né, como estão os países árabes, e a outra é se o gás, quando o gás para a Europa não vem da Rússia, qual é o fornecedor de gás importante para a Europa?
E aí, e para a Carol, uma última pergunta é, você pode, então, pela sua análise, que no médio prazo, médio e longo prazo, a gente vai ter uma retração dos processos de globalização? Com Posso todo aí esse começar a processo? deixar para isso, que aí já está na ponta da língua, que eu falei hoje de manhã, inclusive um pouquinho, né, na aula com a Errara. Os países exportadores de petróleo vão sofrer muito, porque aqueles governos que dependem, como por exemplo o Irã, depende de 85% das exportações de petróleo para formar o seu orçamento, vão sofrer muito. E no momento em que vão precisar, né, gastos maiores para saúde e até para tentar minimizar a pandemia, o impacto econômico, esses governos vão sofrer muito. Talvez o único que se salve um pouco é a Arábia Saudita, que não só por ter aí uma reserva internacional em torno de 800 bilhões de dólares, mas ela tem ainda um ativo muito grande que as pessoas ainda confiam, que é a Saudi Aramco, mas que, por exemplo, né, o IPO que eles iam fazer, que se calculava aí em mais de $1 trilhão, ele vender 40%, né, das ações da Saudi Aramco, já não vai ser tudo isso. Portanto, até a Arábia Saudita vai ter problemas se esse preço do barril do petróleo permanecer aí por muito tempo. Desculpa, a outra... Sobre o gás. Quem é o Gás. fornecedor de gás? Não é que a Rússia não exporte mais gás para a Europa, não tem como não achar um outro grande fornecedor, mas foi limitado. O grande projeto, né, o Nord Stream, que era um gasoduto saindo pelo norte para chegar na Europa, esse foi interrompido. E hoje você tem ali principalmente a Noruega e os Estados Unidos estavam entrando nesse mercado. Com o shale gas, né, todos os derivados do xisto dos Estados Unidos, os Estados Unidos deixaram de ser o maior importador de gás e já estavam se tornando exportador de gás. Inclusive, China estava comprando. E foi uma das moedas de troca nessa guerra comercial, moeda de troca em termos, né, de dar o troco no presidente Trump, foi impedir as empresas chinesas de comprarem gás dos Estados Unidos. Então, a Europa pode ter um problema aí, porque a própria exportação, né, o custo de produção do shale gas é muito maior. Então, tem aí um probleminha que a Europa vai ter que também, possivelmente, se perdurar esse preço mais baixo, não ter o fornecimento dos Estados Unidos. Obrigada, Gunter. Bom, só para complementar de energia, 75% da energia na Europa é importada, né? Então eles têm uma dependência energética aí colossal, e essa ênfase em mudanças climáticas também se deve muito a romper com uma questão de segurança energética, né? Principalmente aí da Rússia e outros fornecedores um pouco que geopoliticamente causam um pouco de atrito. Mas a Noruega, depois da Rússia, é o segundo maior fornecedor de gás, e a Noruega tem uma relação ótima com a União Europeia, então está um pouco mais assegurado. E essa corrida por uma energia limpa, agora a gente tem esse ano, acho que esse ano, 30% da energia elétrica, né, da eletricidade, não da energia em geral, mas da eletricidade utilizada na Europa vem de fontes renováveis, então energia solar e energia eólica, principalmente. Isso mostra o progresso dessas políticas de mudanças climáticas da Europa, né, que é justamente na direção que eles buscam. Com relação ao multilateralismo, tem uma visão pessimista, que eu acho que é essa que a gente apresenta, dos desafios que isso coloca ao multilateralismo, que essa pandemia tem colocado, mas acho que também essas leituras são leituras, talvez, e aí para ficar um pouco otimista, a gente pode considerá-las como uma questão conjuntural, onde é normal, num momento de crise, haver uma retração. Historicamente, a gente sempre vê isso, né? Um esvaziamento um pouco do multilateralismo quando a gente passa por crises. E depois tem essa retomada, porque se reforça o multilateralismo, uma percepção de que o unilateralismo não resolve tantos problemas.
Então, historicamente, a gente sempre vê esses altos e baixos no multilateralismo, mas ele vem persistindo. E eu prefiro acreditar nessa percepção de que a gente vai repetir esse movimento, né, e talvez não tão de imediato, mas até porque com o aumento dessa integração social, econômica, e cada vez de uma globalização mais acelerada do que nunca, né? A gente vê a velocidade que a pandemia atingiu a todos e o quanto esses efeitos também são sentidos simultaneamente. Antes a gente via um movimento mais gradual de impacto, e agora está todo mundo sendo acometido por isso num mesmo piscar de olhos. Faz ver o quanto estamos integrados, independente dessa percepção dos estados e independente de um aumento de nacionalismos e de movimentos que tentam romper com essa integração, mas é a ideia de interdependência, né? Eu acho que a gente está num momento onde estamos mais interdependentes do que nunca, e para administrar essa interdependência, nada melhor e mais eficiente do que o multilateralismo para se promover isso. Eu acho que vai precisar ser reinventado, né, de alguma forma. Acho que a pandemia serve, e para algumas coisas, de uma forma positiva para reforçar a importância do Estado. A gente vinha acompanhando um movimento aí de um liberalismo econômico, de um movimento neoliberal, inclusive aí com num processo de eleições onde se questionou muito o papel do Estado, com partidos que defendem, que colocam o Estado como um inimigo, né, do progresso, inimigo da sociedade, inimigo da economia. E aí agora a gente está, independente do país que a gente esteja falando, a gente vê empresas e a sociedade dependendo e clamando pela ajuda do Estado. Né? Ninguém questiona se o Estado deve ou não participar do combate dessa pandemia. A discussão é que tipo de estratégia os Estados devem adotar e qual a melhor estratégia. Né? E isso é um resgate da importância do Estado na sociedade, né? Então, acho que é positivo no momento que a gente vem tão descrédulo, principalmente da política em geral, né? Então, eu acho que acho que o que sobrar dessa pandemia vai fazer a gente, só vai ter sentido passar por tudo isso se a gente conseguir reformular todas as nossas estruturas sociais, políticas, domésticas e internacionais. Né? Para que a gente possa ter novos problemas, mas não se repetir esses. E então eu acho que assim, já que é para passar por tudo isso, que a gente aprenda e que a gente faça várias reflexões como essas que a gente está fazendo, para que a gente consiga, acho que momentos de mudanças podem sempre trazer rupturas, e rupturas às vezes positivas, né? Transformações positivas. E eu acho que o multilateralismo é ainda a melhor alternativa. É como a democracia, né? Não é boa, mas é o melhor que a gente tem. Acho que o multilateralismo é a mesma coisa. Assim, não é o ideal, tem várias falhas, mas acho que é a melhor alternativa para se resolver problemas coletivos. É isso. Obrigada de novo. Obrigada. Obrigado. Pessoal, em função do tempo, eu queria pedir desculpas, pessoal, que tem algumas perguntas que não foram respondidas, mas, enfim, a gente não tem tempo para responder todas. Queria agradecer a participação e as perguntas que foram enviadas e passar a palavra para a professora Nilde. Posso só fazer um adendo? Claro. Se as pessoas quiserem, podem enviar as perguntas para a gente por e-mail também, que a gente vai ter, acho que todo mundo vai ter prazer em responder, tá bom? Ok. A gente pode depois tirar um print e enviar. Eu posso fazer. Bom, eu queria agradecer ao Gunter, a Carolina, o professor Fausto, que teve que sair, a todos que assistiram aí. Foi, acho que excelente, um bate-papo ótimo. A gente pensar nessas... É um momento que a gente vai ter que refletir, concordo com a Carol, de refletir sobre o que está acontecendo, quais serão os próximos caminhos, e que a gente perceber que tem muitas perguntas que ainda precisam ser feitas e muitas outras para serem respondidas, mas que os desafios vão ser grandes. Acho que um pouco era esse a ideia desse bate-papo. Queria passar para a professora Cristina, que idealizou aí
esse conjunto, essa série de eventos, para ela fechar o evento. Obrigada, Cris. Obrigada, Denilde. Obrigada, Gunther. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Carolina. Essas informações, esse debate de hoje é crucial para qualquer um que pense em traçar, fazer um planejamento, montar cenários. Foi bastante relevante, né, a conversa aqui com vocês. Queria agradecer muito. Nós colocamos aqui do lado um link para um questionário sobre o painel. Eu agradeço a todo mundo que esteve com a gente até agora, e todo mundo que pôde responder esse questionário. E nós também colocamos os próximos debates e o link de acesso para fazer as inscrições aqui do lado. Conto com vocês nas próximas semanas. Obrigada a todo mundo. Viu? Bom fim de semana. Obrigada a todos. Bom final de semana. Bom Dia das Mães. Obrigado, Daniela, Marcelo. Tchau. Bom Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas. Obrigada. A todos aí. Boas comemorações. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada aí.